Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre os 5 elementos formadores dos tecidos de malha. Nós vimos um pouco sobre as agulhas, as platinas, os guia-fios, falamos sobre fronturas e também falamos sobre os blocos de pedra. Hoje, em nossa aula, nós vamos observar aí, através de vídeos, como é que ocorrem as laçadas de malha, como é que acontece aí a formação das laçadas do nosso tecido de malha, tá? Nós vamos ver os pontos de malha, os pontos de fangue e o ponto de não tece, ok? Nós vamos começar observando as imagens aí agora, né? A gente sabe que existe, então, né, os pontos de malha, o ponto de fangue e o ponto de não trabalha, né? E para que nós consigamos aí formar essas laçadas, a gente tem o que a gente chama de pedras, né? A gente viu isso lá na nossa aula anterior, né? E aqui embaixo vocês podem observar como é que essas laçadas ficam, né? Como se fosse construído aí o nosso tecido, né? Então, aqui a gente tem o nosso ponto de malha, aqui a representação do ponto de fangue e também a representação aqui em preto, né? Como é que fica a representação dessa laçada do ponto de não trabalho. Vamos iniciar aí, pessoal, falando como é que acontece o ponto de malha e também vamos falar aí do ciclo de formação dessa nossa laçada. Então, vocês observam aqui que essa é a forma, né, da laçada do ponto de malha e a sua pedra, né? Para vocês identificarem melhor como é que isso acontece, né? Vocês viram ali que as agulhas elas possuem um pezinho, ou também chamado de talão, né? E esse talão e esse pezinho, ele passa por dentro da ranhura das pedras, formando aí os seus pontos, no caso aqui, o ponto de malha, né? Forma aí as laçadas, ok? Então, vocês percebem aqui como é que o pezinho da agulha vai fazer, como é que ele vai passar aqui, né? Vocês conseguem observar ali em vermelho, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem um ciclo de formação aí do nosso ponto de malha, né? Vocês vão observar o quê, né? Que nessa primeira posiçãozinha aqui, isso a gente vai ver no vídeo, tá, pessoal? Mas deixa eu dar uma introdução. Aqui, ele demonstra a agulha em repouso. Se vocês observarem aqui, já existe aí uma laçada feita anteriormente. Posterior, o que que acontece? Quando a agulha, o pezinho da agulha encontra uma pedrinha de malha, a agulha vai fazer um movimento de subida, né? Posteriormente, né? Posteriormente, a agulha, quando ela está na subida, né? Quando já subiu, ela encontra um novo fio e começa a fazer o movimento de descida. Quando ela faz o movimento de descida, né? Esse fio que a agulha pegou, esse fio novo, o que que vai acontecer? Vai passar por dentro da laçada já feita anteriormente, formando assim uma nova laçada. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que acontece isso no vídeo, tá? Vamos lá. Um ponto de malha. Então, vocês observam aí, né, na imagem, a nossa agulha, e vamos ver como é que se dá esse ciclo de formação do ponto de malha. Vamos dar um play aqui, né? Então, nós temos a nossa agulha. Aqui, vocês percebem que existe já um ponto de malha formado nessa nossa agulha. Essa agulha, ela faz um movimento de subida e vai pegar um novo fio. O que vocês vão observar aqui, pessoal, e nós já tratamos disso, é que essa agulha aqui é uma agulha de lingueta, né? Onde ela possui o seu próprio sistema de fechamento, e vocês vão perceber que no momento de descida,
é a laçada anterior que vai fazer o fechamento dessa lingueta, para que o novo fio não saia de dentro do gancho aí da nossa agulha. Vamos dar uma olhadinha. Então, vai encontrar um novo fio. Tcharam, encontrou um novo fio, faz um movimento de descida, ok? Então, a laçada anterior vai fechar a nossa lingueta e esse fio novo vai passar por dentro dessa laçadinha aqui, formando uma nova laçada. Vamos dar uma olhada. E começa-se aí um novo processo, né? Onde a agulha faz um movimento novamente de subida para pegar um novo fio. Isso daí é um processo contínuo. Vamos dar uma olhadinha desde o começo aqui, né? Só um pouquinho. Então, temos uma agulha, eu vou deixar, ó lá, como faz o pezinho, né? Que vai passar por dentro vai passar pela ranhura ali das nossas pedras. Temos uma agulha de lingueta, onde vai ter uma laçada já feita. Tcharam! Uma laçada já feita. A agulha faz um movimento de subida. Vai encontrar um novo fio. No momento da descida, a laçada anterior vai fechar a lingueta e o novo fio vai passar por dentro da laçada anterior, formando assim uma nova laçada. Certo, pessoal? Continuando aqui, vamos dar uma olhada no ponto de fang, né? Pessoal, como a gente já viu anteriormente, né? O ponto de fang, ele tem aí, ele é desenvolvido, né? Através ali aí da nossa pedra de fang, ok? Mas o que é exatamente o que é o fang, né? O fang, pessoal, ele junto com, ele é produzido aí, né? Ele é formado através das agulhas que encontra aí a nossa pedra de fang, né? E a agulha, ela faz um movimento de subida, ela pega um novo fio, porém ela não forma uma laçada. Ela carrega o fio que ela pegou. Ela só vai descarregar esse fio, né? Quando ela encontrar uma nova pedra de malha, tá? Então, ele diz o seguinte, o fang é o processo utilizado em malharia, no qual o fio é alimentado às agulhas, porém, não faz a malha, ou seja, não forma aí a laçada, certo? Então, pode-se dizer que o fang é uma laçada presa aos pés da malha seguinte. E esta laçada, ela é formada pelo não descarregamento da malha anterior, ok? Então, nós vamos ver isso tudo nos vídeos aqui, tá? Aqui, pessoal, vocês vão poder observar melhor, né, como é que é esse ponto de fang, mas vocês observam aqui, ó, que nós temos uma carreira, a primeira carreira, né, vocês observam o seguinte, se vocês seguirem aqui o meu cursor, né, a gente tem uma primeira formação de uma laçada de malha. Depois, vocês observam que não existe uma laçada aqui nesse meio, né? Ele não fez uma laçada. Então, a gente tem aqui um ponto de malha, aqui no meio um ponto de fang e mais um ponto de malha. A gente só vai ver o descarregamento, né, desses dois fios aqui, nessa segunda carreira. Olha aqui, ó. Aqui acontece uma laçada, aqui acontece uma laçada com dois fios e uma próxima laçada de malha aqui, né? Então, nessa segunda carreira, a gente tem um ponto de malha, um ponto aqui de malha, porém, carregando ali o fio do fang, e também um ponto de malha. Já na terceira carreira, a gente também consegue observar que está fazendo tudo ponto de malha, ok, pessoal?
Então, aqui, vocês conseguem observar como é que ele fica, como é que o ponto de fang, ele fica, depois de descarregado aqui, ó, vocês conseguem verificar na agulha como é que ele fica. Pessoal, nós temos dois ciclos de formação do ponto de fang, tá? Nós temos o ponto de fang sobre a lingueta, e nós temos o ponto de fang sob a lingueta, que é utilizado aí a nossa pedra, né? A nossa pedra de fang, tá? O que acontece aqui, pessoal? Isso eu também vou mostrar ali no vídeo, tá, pessoal? Então, nós temos uma agulha onde tem um fiozinho, né? Ela foi alimentado um fio, né? Existe a subida dessa nossa agulha e que vai pegar um segundo fio. Vocês observam que quando ele faz quando faz a descida, tem o fio 1 e o fio 2. Quando acontece uma nova subida, vocês observam aqui que só haverá descarregamento desses dois fios quando a agulha encontra ali uma pedra de fang, né? Então, aqui, pessoal, o que acontece, né? O primeiro fio que a agulha pegou, ele não descarrega, ele não forma o ponto de malha. Ele só pega um novo fio e fica aguardando ali, junto à sua agulha, até encontrar ali um ponto, a sua pedrinha, a sua pedrinha de malha, que vai formar aí a laçada de malha. Vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente já consegue ver ele um pouquinho maior, né? Então, a gente tem a nossa agulha, temos aqui o primeiro fio, que não forma um ponto de malha, e sim um ponto de fang, e quando encontra um segundo fio, a gente tem aqui o nosso segundo fio, no momento da sua subida, vai carregar esses dois pontos, né, esses dois fios, e posteriormente vai descarregar, formando aí um ponto de malha. Mas vamos dar uma olhadinha como é que acontece esse ponto de fang. Olá, pessoal, vamos ver. Aqui nessa imagem, vocês podem observar que a agulha também possui aqui uma laçada já feita, né? Vamos dar um play aqui. Essa agulha, ela vai fazer um movimento de subida, ela vai encontrar um novo fio, mas o que vocês observam aqui, ó? Que a laçada, ela não ultrapassou a lingueta. Então, o que vai acontecer? Esse fio anterior aqui, da laçada, vai ficar carregado junto com esse fio. Vamos observar, ó. Vai ter dois fios junto com ele. Ó, ele não forma. Ele não passa pela laçada anterior. A agulha vai carregar esse nosso primeiro fio junto com a sua laçada anterior, certo? Isso é a formação do ponto de fang. E quando essa agulha encontrar uma pedra de malha, ela vai fazer o descarregamento desses dois fios. Vamos ver aqui, ó. Então, vai pegar um novo fio, o terceiro fio, e esse terceiro fio vai passar por dentro do fio 1 e do fio 2. Isso é o nosso ponto, agora formou o ponto de malha, certo? Antes formou o ponto de fang. Vamos observar aqui novamente, tá? Esse ponto aqui, pessoal, a laçada anterior é um ponto de malha. Nesse primeiro momento, deixa eu dar um pause. Nesse primeiro momento aqui, então nós temos o primeiro fio que mostra aí, é um fio rosa, tá? Nós vamos ter um próximo fio, que é esse amarelinho, e que vai formar o ponto de fang. Por quê? Porque a agulha vai ser alimentada por esse fio, porém não vai formar uma laçada ou um ponto de malha. A agulha vai ficar carregando esse fio. Então, nesse momento aqui, vai ser a formação da laçada que se chama ponto de fang.
Posteriormente, quando a agulha encontrar uma pedra de malha, aí sim ela vai descarregar esses fios numa próxima laçada. Vamos dar uma olhada. Então, a agulha pegou um novo fio, mas não forma laçada, né? Fica carregando esse fio. Posteriormente, vocês observam que ela vai fazer o movimento de subida. Esses fios vai pegar um novo fio e agora vai fechar a lingueta, aonde agora sim vai formar um ponto de malha, tá? Então, nós temos 3 processos aqui, né? A rosinha, que já é um ponto de malha, o fio amarelo, que está formando um ponto de fangue, e agora o fio azul está formando um ponto de malha, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam, que o ponto de fangue, ele só é formado pela subida da agulha, vai pegar um novo fio, porém não vai formar exatamente um ponto de malha, tá? Vai formar uma laçada que naquele primeiro momento não vai descarregar o seu fio, ok, pessoal? Inclusive, pessoal, todos esses vídeos eu vou mandar em separado os links do YouTube para que vocês possam acessar quando vocês quiserem, ok? Vamos aqui para o ponto flutuante ou ponto de não tece, ou também chamado de não trabalha. Pessoal, nesse caso aqui, né, o ponto de não trabalha, ele tem essa pedrinha aqui, né, que ela tem a ranhura dela aqui reta, né? Então, o que acontece? Quando o pezinho da nossa agulha passa por dentro dessa ranhura, vocês percebem que não vai fazer nenhum movimento de subida e de nem descida. O pezinho da agulha vai passar reto por essa pedra, né? Então, não vai haver aí, as agulhas não vão se alimentar por fio, mas ocorre aí um consumo de fio, mas não é a agulha quem provoca esse consumo de fio, ok, pessoal? Então, aqui vocês podem observar, nessa segunda carreira aqui, ó, vocês observam que tem a formação de uma laçada, né, onde a agulha subiu, pegou um fio e formou uma laçada de malha. E nesse pretinho aqui, nessa parte pretinha, a agulha, ela encontrou, então, uma pedra de não tece, e a agulha passou reto. Só houve um consumo de fio, mas a agulha não fez o movimento de subida e nem descida. E vocês observam que, finalizando essa carreira, nós encontramos também um ponto de malha. Então, nessa segunda carreira, vocês observam um ponto de malha, um ponto de não tece e um ponto de malha, tá? Vamos observar aqui vocês conseguem também observar já como que acontece, né, o ponto de não tece. Mas vamos observar aqui no vídeo, que vai ser mais interessante para vocês observarem o ciclo de formação aí do ponto de não tece, ou também chamado de ponto de não trabalha, e também ponto flutuante. Para vocês observarem melhor, pessoal, inclusive, o que é esse ponto flutuante, só um pouquinho, beber um pouquinho de água. Se vocês tiverem aí em casa um moletom não felpado, o que vocês vão observar? Esse moletom, o avesso desse moletom, vocês vão ver fios flutuantes. Esses fios flutuantes são aí o que a gente chama ponto de não tece ou ponto de não trabalha, ok? Mas vocês conseguem observar melhor quando o moletom de vocês não está felpado, ok? Vamos lá para o nosso vídeo para ver como é que se dá esse processo. Então, nós temos aí
uma laçada já feita anteriormente. Vocês perceberam aqui, pessoal, que não houve movimento de subida da agulha. Só houve aqui o aparecimento de um novo fio, que é esse fiozinho amarelo. E, inclusive, o que vocês observam aqui, que esse fiozinho, ele não entrou, ele não ficou na frente da agulha, ele ficou por trás da agulha. Nos outros pontos, vocês observaram, vocês conseguem observar que o fio que a agulha pega, ele fica na frente da sua agulha. E vocês observaram que esse fiozinho novo, ele ficou atrás da agulha. Vamos dar uma olhadinha aí, tá? Então, esse fiozinho aqui, nesse momento, houve consumo de fio e também tá aí, formado o ponto de não trabalho. Mas vamos ver, vocês vão perceber aqui que agora a agulha vai encontrar ali uma pedra de malha e que vai formar o seu novo ponto, ó lá. Vai fazer o movimento de subida, vai pegar um novo fio e agora sim vai formar o ponto de malha. Então, Opa! Volta aqui. É muito rapidinho. Deixa eu voltar aqui para vocês. Opa! Gente, deixa eu colocar devagar aqui. Vamos devagar. Nossa Senhora. Devagar para cá. Agora sim. Então, tem uma laçadinha. Gente, o que está acontecendo aqui? Ok. Então, vocês percebem que existe uma laçada, vai vir um novo fio que vai ficar por trás da nossa agulha. Posteriormente, a agulha fará um movimento de subida, vai pegar um novo fio e assim vai formar um ponto de malha, ok? Então, o ponto que a gente percebe aqui que é de não tece é o fiozinho amarelo, olha ali, ó. Então, vem o fiozinho amarelo, que é o ponto de não tece, né? Que a agulha não faz movimento nenhum, ela só passou pela ranhura da pedra de não tece, e agora, quando ela encontrar uma pedra de malha, aí sim ela vai fazer o movimento de subida e de descida. Vamos dar um tempinho e vai subir. Sobe aí, minha filha. Vai fazer o movimento de subida, vai pegar um novo fio e assim vai formar uma nova laçada. Gente, agora eu coloquei aí. Vai subir, vai aparecer um novo fio, que se eu não me engano a cor dele é azul. Depois, pessoal, no link vocês vão poder colocar a velocidade que vocês quiserem, né? Então, apareceu aí o novo fio, a agulha faz o movimento de descida, formando, assim, mais uma laçada do ponto de malha. Então, aqui atrás a gente tem o fio amarelo, que demonstra aí o ponto de não tece. Ok, pessoal? Finalizando aqui, pessoal, vocês conseguem ver as contexturas, né? Que aqui a gente tem um tecidinho todo feito com um ponto de malha. Aqui a gente tem um tecidinho com ponto de malha e um fangue aqui no meio. E aqui vocês conseguem observar que existe aqui no meio um ponto de não tece. Tem outro vídeo para finalizar, pessoal, que é interessante mostrar para vocês, que ele demonstra aí, vocês conseguem perceber aqui 3 elementos formadores do tecido de malha. Vocês conseguem perceber aqui
a pedra, vocês têm aqui a agulha e vocês têm os alimentadores. Nesse vídeo, vocês vão conseguir observar certinho essas 4 agulhas trabalhando juntos, né, juntas. Vocês conseguem observar também o pezinho da agulha, que vai fazer o movimento de subida e de descida completo, porque vocês estão observando aqui que essas pedras aqui, elas são pedras de malha. Então, vamos ver esse vídeo que é bem interessante. Vocês observam o seguinte, né, que as agulhas estão fazendo um movimento de subida, elas pegam um novo fio apresentado pelo guia-fio, no movimento de descida, faz a formação da nova laçada. Sobe, pega um novo fio, na descida, passa por dentro da laçada anterior, formando aí uma nova laçada. O link desse vídeo eu também vou disponibilizar para vocês poderem visualizar aí quantas vezes vocês quiserem. Ok, pessoal? Para a nossa aula, é isso. Até a próxima.